Você, povo brasileiro, assim como eu, precisa ir para a rua para poder impedir que o nosso país sofra um golpe. Não vai ser um golpe militar como aconteceu em 64, mas vai sim ser um golpe contra as instituições desse país com o apoio do gado bolsonarista. Eu vou explicar para vocês por que eu estou convocando vocês para irem às ruas, porque eu tive conversa com um deputado que disse que isso tudo é uma bobagem, que não adianta ir para a rua protestar, que a gente não pode pedir o impeachment do presidente só porque ele está divulgando um protesto que é contra as instituições. A gente não pode pedir impeachment por conta disso. Do mesmo jeito que eu citei, por exemplo, a situação envolvendo Eduardo Bolsonaro e o assessor dele que utilizava o próprio gabinete, o celular, o computador do gabinete para poder promover ataques a pessoas nas redes sociais, utilizando o que a gente chama de MARVs, né, as milícias virtuais que atuam em apoio a Bolsonaro desde o período anterior à campanha dele em 2018 e que depois só aumentou a rede de ataque e a rede de alcance também desses indivíduos aí que promovem os ataques em redes sociais. É sobre isso que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo agora. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todo dia. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo conteúdo cada vez mais frequente, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter independente e gravando vídeo todo dia. Pois bem, meu povo, muitas pessoas estão tentando botar panos quentes nessas mensagens compartilhadas por Bolsonaro pedindo para que a população vá para a rua no dia 15 de março e mesmo assim as pessoas não estão percebendo isso. Eu não vou repetir para vocês aqui, mas quem tiver esse livrinho em casa, que é a Constituição Federal, eu vou pedir que vocês acessem o artigo 85 da Constituição, que fala sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República. E, inclusive, por exemplo, fazer o que ele está fazendo, que é convocar a população para protestar contra o Congresso e contra o STF, ou seja, criticando a ordem constitucional vigente da tripartição dos poderes e da relação passiva entre esses poderes, onde um não é mais poderoso que o outro, mas sim existe uma complementação entre os poderes. Eu já fiz vídeo aqui falando que ele cometeu crime de responsabilidade, eu já mostrei isso inclusive dentro da própria Constituição, ele já admitiu que compartilhou o vídeo, inclusive na visita dos Estados Unidos ele voltou a convocar a população para ir para a rua no dia 15 de março contra o Congresso e contra o STF. Antes de mais nada, eu queria lembrar para vocês que segue meu canal aqui e que quer protestar no dia 15 de março, porque tem gente que segue meu canal que é de direita, mas que gosta do tipo de trabalho que eu faço aqui. Então eu queria lembrar para vocês que no artigo 5º, inciso 16, é regulado sim que vocês possam se manifestar pacificamente, porém vocês precisam entender que existem pautas que ferem a Lei de Segurança Nacional, que ferem a Constituição Federal e que podem inclusive levar vocês para cadeia. E não sou eu que estou dizendo isso porque eu não quero que você vá protestar, não. É a própria Constituição Federal que estabelece isso. E eu falei isso aqui em alguns vídeos já, poucas pessoas se importaram. E no debate que eu tive, inclusive, recentemente com o MBL lá na Jovem Pan em São Paulo, eu falei sobre isso com o Kim Kataguiri. Ele, você quer que a gente derrube o presidente da República porque ele está pedindo para as pessoas irem protestar? Não, não é por isso. O direito ao protesto é livre, limpo, legal e válido. As pautas que precisam ser pautas que sigam também o que determina a lei. Eles não podem pedir, por exemplo, intervenção militar, eles não podem pedir, por exemplo, que o Congresso seja dissolvido, ele não pode pedir, por exemplo, que Bolsonaro, como representante do Executivo, tenha mais poderes que os outros poderes, porque numa tripartição dos poderes não existe aquele poder mais ou menos poderoso, os poderes se complementam, mas o próprio Kim Kataguiri fez vista grossa para isso. E eu perguntei também ao Kim Kataguiri sobre o que é que o Congresso estava fazendo, em especial os deputados, em relação à situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, se eles pediriam a cassação do mandato dele. Ele falou, cara, cassação é meio difícil, mas suspensão provavelmente ele vai receber. E eu digo para vocês que provavelmente não vai ter nem cassação, nem suspensão. O próprio Davi Alcolumbre já veio a público, junto com o Rodrigo Maia, através dos interlocutores de Bolsonaro, informar lá que era para eles dizerem ao Bolsonaro que eles iriam acalmar os ânimos, apagar o fogo. Agora Bolsonaro deveria tentar se conter. E como a gente tem visto, inclusive com as declarações que o Bolsonaro deu nos Estados Unidos, ele não se contém. Então, assim como eu falei para o Kim, eu vou falar para o Davi Alcolumbre, para o Rodrigo Maia e para os deputados que me seguem, senadores aqui. Se vocês não tomarem uma atitude logo com esse inepto, incompetente que ocupa o nosso cargo de presidente da República, em breve nem mandato vocês terão. E não vai ser por falta de aviso, não.
É porque muitos de vocês acham que o que a gente está fazendo aqui é ficar sentado em um quartinho, reclamando, zombando, zoando, e não é. Eu fui para São Paulo agora debater na Jovem Pan concursos no meu bolso, eu vou para a rua protestar quando tem protesto, muitas vezes eu nem filmo, vou só mesmo como cidadão para poder ir lá reclamar, exigir que a lei seja cumprida, exigir também os meus direitos como cidadão. Agora vocês que são representantes do povo precisam tomar uma atitude, porque com todas essas informações que ligam diretamente o Eduardo Bolsonaro, as milícias virtuais e a toda essa falcatrua que acabou elegendo o Bolsonaro em 2018, o Kim Kataguiri dizer para mim que suspensão vai acontecer provavelmente, mas cassação de mandato não. Ou seja, existe um grande complô entre eles, tá muito bom a maneira que eles estão governando, tá todo mundo papando muito dinheiro, tá todo mundo recebendo emenda, tá todo mundo se divertindo, o dólar vai chegar nas alturas e para eles pouco importa, porque parte das custas dele são pagas por nós, o povo, então pouco importa. Então, se a gente não for para a rua protestar, é muito provável que depois do dia 15 de março a situação se complique muito mais e a gente não consiga mais tentar impor que o Estado democrático de direito seja respeitado, já que esse malandro chamado Jair Messias Bolsonaro conseguiu ludibriar parte da população com um discurso bonito, palavras de efeito, e acabou se elegendo, e agora essa coja de deputados incompetentes, que não eram nada, muitos deles, antes da onda Bolsonaro, tão pouco se lixando se tá bom ou tá ruim pro Brasil. O que importa é que tá bom para eles. E se a gente não for antes do dia 15, é muito provável que eles se sintam muito mais fortes do que nós. Domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, já aconteceram algumas manifestações na Paulista, onde tiveram várias pessoas participando, gritando algumas palavras de ódio, exigindo algumas coisas por parte do governo Bolsonaro. A maioria era mulher que estava lá exigindo que o nosso Estado democrático de direito seja respeitado. Existem outras manifestações marcadas para o dia 12 de março, outras manifestações estão marcadas também para o dia 18 de março, mas eu recomendo para vocês que vamos para todas. Eu não fui para de São Paulo porque eu estava no avião e no carro e no ônibus vindo para Aracaju, mas a do dia 12 de março estarei lá, vou estar trabalhando até 5h30, mas assim que eu sair da escola vou lá protestar, e a do dia 18 de março a mesma coisa. A gente precisa mostrar para esse bando de incompetentes que o país não pertence a eles não, o país pertence ao povo, e que se eles acham que vão poder ganhar esse país através do grito, eles estão muito enganados. Agora, infelizmente, eu digo para vocês que o Congresso está vendido. O Davi Alcolumbre não vai fazer nada, o Rodrigo Maia não vai fazer nada, o dólar vai chegar aí a 5, 6 reais e um monte de malaco vai pular fora do barco e fazer de conta que nunca apoiou o Bolsonaro. Já tem acontecido, inclusive, isso com influenciadores digitais que pularam do barco, hoje defendem, inclusive, que os brasileiros deixem o Brasil como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Inclusive, eu vou fazer até um vídeo em breve aqui nesse canal sobre isso. Tô cansado, cheguei de São Paulo hoje, gravei 2 vídeos, né, pra vocês. Então, na segunda-feira à noite, quando eu chegar da faculdade, eu vou gravar mais. Grande abraço no coração de vocês. Comenta aqui o que é que vocês acharam desse vídeo. Se quer que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo, compartilha, porque se a gente não compartilhar o que eu tô falando aqui pra vocês, não vai dar em nada. Existe uma coisa no nosso país chamada establishment, que eles querem manter sempre o regime do jeito que eles planejam. A mesma coisa, inclusive, que acontece aqui no Brasil, é o que vai fazer nos Estados Unidos, por exemplo, o Bernie Sanders não ser o candidato democrata contra o Donald Trump, inclusive entregando a eleição para o Donald Trump, já que parte dos jovens americanos já deixaram claro que se o representante dos democratas contra o Trump não for o Bernie Sanders, eles não irão votar. Então o Brasil precisa utilizar esse exemplo dos jovens americanos para poder ir para a rua e impor que a Constituição seja respeitada e que tem de ser feita à vontade do povo e não à vontade dos políticos, tá bom? No mais, compartilha esse vídeo e, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!